Eu falo, olá, jovens! Vocês são todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live que é tão especial para mim. Tá? Eu quero começar dizendo uma coisa muito importante, né? Aqui, olha só, gente, Canudos, Bahia, tem Bahia, Ceará, Paraná, que espetáculo, sejam todos bem-vindos. Então, assim, essa live, ela não é uma live médica, não é consulta e nem prescrição, tá? Assim como tem lá tem a descrição do meu canal, não é um canal médico, mas ela é uma conversa humana, real, sobre o que é viver com a neuralgia do trigêmeo. Então, eu já agradeço de antemão todos vocês estarem aqui, por separarem esse tempo e por me escutar, por nos escutarem. Eu gostaria muito, né, que, assim, no decorrer, vocês possam estar conversando e tal, e no final eu vou abrir um espaço para perguntas. Antes de entrar a fundo na minha história, eu preciso falar de alguém muito importante nessa minha caminhada, né, que é a Tati Coledão. E eu gostaria muito, tinha muito desejo dela participar com a gente aqui, mas ela ontem me ligou bem preocupada e tal, porque ela precisou trabalhar hoje por conta do final do ano e tal, então não vai ser possível ela estar aqui com a gente. Boa noite a todos que estão entrando aí, né? Então ela não vai poder participar, mas eu assim pedi com muito carinho que ela gravasse algumas coisas. Então, no decorrer dessa live, terão alguns vídeos dela aqui, tá? Então, ao longo da conversa eu vou compartilhar esses vídeos e vamos lá, eu vou compartilhar o primeiro, né? Que ela, no início, ela fala a respeito por não estar aqui, mas também o start, né? Como que nasceu essa amizade entre mim e ela? Sou diagnosticada há 21 anos com neuralgia do trigêmeo. Eu tenho um respeito, uma admiração pela Juliana gigantescos, porque a Ju sabe que ela foi assim a minha, como é que eu vou dizer assim, o meu estímulo, literalmente, para falar, não, eu tenho que falar sobre isso, um vídeo que ela fez, acho que 9 anos atrás, se eu não me engano, e foi aquilo que me deu aquele start de, não, eu preciso começar a falar sobre isso, né? Então, a gente vive um tempo difícil hoje no país em termos de neuralgia do trigêmeo, porque a doença saiu de um patamar de total desconhecimento para um patamar de extrema desinformação. Então, uma parte assim muito difícil, e a gente tem sim que falar em muito verdade sobre a doença, para aos poucos a gente ir combatendo toda essa desinformação, esse engano, essas inverdades, vamos dizer assim, que estão sendo veiculadas. A Tati ela aponta algo, né, um assunto bem importante, que até pouco tempo atrás a doença ela era completamente desconhecida para todo mundo. E de repente todo mundo não, começa-se a falar, mas vem algumas situações que elas não condizem totalmente com a neuralgia, com a forma de tratar. Então, é nosso dever, né, que a gente estuda, passa por isso, está transmitindo esse conhecimento e essa informação, não como médicos, não com um approach medicamentoso, mas como pacientes que tiveram uma jornada aí e têm uma jornada já trilhada e continua seguindo em frente. Então, assim, eu vou contar como é que tudo começou para mim. Tá? Eu tive o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo em setembro
de 2015. Mas os sintomas meus, eles eram bem anteriores. Eu, desde os 9 anos, até a mãe está aí na live, ela sabe que eu, com 9 anos e tal, eu comecei com alguns episódios de dores de cabeça tal. Fui para o neurologista, fiz os exames mais, assim, que na época era eletroencefalograma, né? A tomografia, ela estava começando a se popularizar, né? Porque, afinal de contas, nasci no milênio passado. Então, eu tive um diagnóstico de enxaqueca. E só que, como criança, aqueles sintomas, aquelas coisas, com o passar do tempo, eu crescendo e tal, eles paravam, como se o nervo ali ele acomodasse. Eu não sabia ainda que era um problema no nervo, né? Para mim, era enxaqueca. E eu achava o cúmulo quando alguém falava assim, não, é só uma enxaquecazinha. Eu pensava assim, gente, é só uma enxaquecazinha? Como assim? Né? Quando eu tinha, principalmente adolescência, época de pré-vestibular, eu virava bicho, ficava 3, 4, 5 dias no quarto, não saía, não ia para aula, não ia para o colégio e tal, e as coisas, e a dor passava, esperando a crise passar. Enfim, né? Mas quando eu recebi o diagnóstico, e um dia eu vou contar direitinho, porque assim, gente, nós temos, a previsão aqui é 1 hora só, tá? Para resumir esses 9 anos em 1 hora, é pouco, porque teve muitas aventuras, tá? Então, mas assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu já comecei a anotar tudo. Anotava o que eu tinha. Por exemplo, aqui, ó, eu estava ontem, eu estava lendo, eu falei assim, nossa, gente, que coisa! Quanta coisa que eu passei, nem lembrava mais. Mas, né, que bom que a vida segue, e segue bem. Então, aqui, olha só, eu tinha separado aqui, ó, no dia 23 de setembro, eu estava com 2 semanas de diagnóstico. No dia 23, eu dormi 3 horas, que foram interrompidos por 3 choques. Foram 4 crises na manhã, daí eu anoto os horários, 9h05, 10, 10h44, 11h15, mais 3 à tarde, 13h43, 15, 18h20, mais 2 à noite, 21 horas, 23h30. A duração de cada uma era em torno de 3 minutos, sendo que teve 3 que foram rapidinhas, 7 segundos. Né? Eu passei um nervoso muito grande por conta da seguradora do carro, teve um problema lá, e falar e mastigar naquela época estava um formigamento e uma queimação. Eu estava com 600 miligramas de Tegretol, mais 40 miligramas de prednisona. E eu estava com dor intensa, com sonolência por causa da medicação, e ainda, por conta da medicação, eu estava com um probleminha gastrointestinal aqui, certo? Vocês me entendem, né? E eu anotei. E daí depois, e aqui vai indo, gente. Eu cheguei até, ó, no dia 20/10, eu estava com 1.200 miligramas de Tegretol, o peso aumentando. Tem várias coisas aqui que olha só, então, para a Cláudia também foi assim. Então, eu comecei a anotar para tentar entender o que acontecia, o que era aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu, sempre muito curiosa, eu preciso entender as coisas para ver qual é o caminho, qual que é a decisão que eu vou tomar, né? Mas eu preciso estar sabendo. Enfim, daí eu fui diagnosticada em setembro de 2015, em janeiro de 2016, eu falei assim, gente, eu estou entendendo agora de onde que vem a minha dor, né?
Eu tenho alguns gatilhos mapeados, então era vento, diferença de temperatura, às vezes um estresse a mais, né? E estava um momento muito difícil para mim, porque a minha vida ela estava mudando, né? Assim, eu saía, por exemplo, saía para trabalhar, chegava no trabalho, tinha uma reunião, entrava no ar-condicionado, entrava em crise. Tanto que a empresa que eu trabalhava na época, eu pegava, eles montaram um posto médico. Aliás, municiar o posto médico com a medicação que eu tomava, para eu poder fazer ali e não ter que me deslocar até um hospital e ser aquele transtorno. Mas, enfim, era difícil, porque eu tinha que cancelar planos, às vezes, assim, tinha festa de aniversário de um colega, às vezes até marcar o salão, né? E eu saía e o salão era na mesma quadra de casa, às vezes eu saía, tomava um golpe de ar gelado, pronto, eu voltava. E é difícil, a gente acaba fingindo que a gente está bem, mas chega uma hora que a gente não consegue. E fala assim, olha, desculpa, vou ter que cancelar, ou simplesmente não dá explicação nenhuma, porque a gente não tinha tempo, né, de condições de falar. Então, eu peguei e fiz o vídeo. Em janeiro de 2016. Então, vai fazer... Aliás, foi... isso aí. Vai fazer aí bastante tempo já. E naquele vídeo eu já estava com um médico, um bom médico assistente, e o médico dizia que não podia operar porque o vaso que estava pinçando o nervo era do meu sistema auditivo aqui, então se fizesse a cirurgia e pinçasse, precisasse clipar o nervo tal, eu ficava surda, ou a posição que estava era muito complicada, eu poderia não ficar cega, mas perder um olho. Então, eu peguei e fiz aquele desabafo. Daí, bom, vendo aquele registro, aquele meu vídeo e os registros, aquilo que eu pus tudo no papel, gente, esses registros, eles não falam só da dor, né? Que eu estava lembrando aqui, lendo o meu diário da dor, que o meu médico leu, inclusive, eles falam de tentativas, eles falam de medos que eu sentia, mas principalmente eles falam de esperança e de sobrevivência. Estou aqui, apesar de ter tido capítulos aí meio sombrios e tal, mas estamos aqui. E eu falei assim, eu preciso dar um jeito de falar. Falei, desabafei no vídeo, e daí, olha só, ali a Tati mencionou, né, que foi graças ao vídeo que ela teve o start para começar a fazer o trabalho de divulgação. Então, até por aqui, eu vou parar um pouquinho aqui, vou mostrar um vídeo da Tati, também um vídeo de 1 minuto, que ela conta um pouco da jornada dela, tá? Vocês podem ver, eu tenho boca torta, eu tenho uma simetria drástica e perceptível totalmente da minha boca, eu tenho lesão de córnea, eu tenho neuralgia trigêmeo do lado direito, então eu tenho lesão de córnea, eu brinco sempre, eu falo, vocês podem me ver pelada, mas nunca vão me ver sem óculos, né? Porque não dá certo. E tudo isso, tanto a simetria da boca como a lesão da córnea, procedimentos mal feitos, errados. Então, isso são coisas que foram me ensinando que realmente não basta ser neurocirurgião. É necessário conhecer nervos cranianos, muito necessário, para que realmente haja esse conhecimento. Eu posso falar para vocês, eu fiz 2 cirurgias de descompressão, cirurgia aberta, aquela que abre a base do crânio aqui atrás. Eu fiz 2 extremamente mal sucedidas. Uma particular, uma pelo SUS. Mas extremamente mal sucedidas, que além de não melhorar, não dar retorno, agravaram muito a minha situação. Foi muito triste, muito terrível.
Aí eu fiz uma outra, a terceira, ano passado, dia 27 de setembro de 2024. Com um médico que conhecia nervos cranianos. Conhecia não, conhece. Eu estou há 15 meses em remissão, sem dor, sem choque, passando por vendavais, esses vendavais horríveis que a gente tem tido em São Paulo, passando por eles, por frio, que nós tivemos inverno pesado esse ano, sem qualquer problema, sem qualquer sofrimento. Então é o que eu falo. O médico que conhece nervos cranianos, o tratamento é sucesso garantido. A Tati, ela fez a cirurgia, então foram 3 cirurgias, sendo a última, né, mais recente, bem sucedida. E eu, só com o aumento de medicação e tal, eu já estava já com 1.800 miligramas de Tegretol por dia, fora outras medicações, e por umas circunstâncias da vida, que também eu vou comentar isso com vocês, uma live específica a respeito, a gente vai falar sobre cirurgias e tal, minha mãe conseguiu um neurocirurgião aqui, que já tinha feito outras cirurgias, e de pessoas que estavam já há 12 anos sem dor. Então, eu vim e mostrei para ele os exames que eu tinha, tudo, e marcamos a cirurgia. Para mim, já estava, como eu já estava num nível, uma dosagem muito alta do Tegretol, então eu sentia formigar a ponta dos meus dedos, dos lábios, era bem complicado, bem desconfortável, e então, para mim, eu já tinha colocado lá o risco de ficar surda ou cega, né? Um ou outro, ou os dois. Tem o outro lado? Enfim, era isso que eu pensava, mas graças a Deus, tô aqui, tô 4 olhos, é verdade, mas estamos com o corpo intacto, né? 2 olhos, tá tudo certinho. Então, e eu fiz a minha cirurgia no dia 24 de junho de 2017. E tem uma coisa, né, que todo mundo acha assim, não, fez a cirurgia foi bem sucedida, então é um final feliz. Mas existe um depois da cirurgia. Existe um depois físico, emocional e psicológico também, que quase ninguém fala. E isso também fez parte da minha história. A cirurgia aconteceu, mas o que veio depois? Eu fiquei 8 meses sem sintoma algum, em remissão, sem medicamento, sem nada. Mas, devido a uma condição que eu tenho na minha caixa craniana, eu tenho um tubérculo, olha que lindo, tubérculo suprameatal bem desenvolvido. Todo mundo tem o tubérculo suprameatal, que inclusive ele é usado de guia para cirurgias intracranianas. Mas o meu, ele é como se um prolongamento do osso, ele entra para dentro da caixa. Eu vou mostrar depois aqui. E isso também estava comprimindo o nervo. Então, quando o médico abriu o crânio, se deparou com aquilo, ele precisou lixar, lixou, e eu fiquei 8 meses bem felizinha, sem dor. De repente, as crises começaram a voltar. E qual seria a solução? Lixar por completo esse tubérculo, porque tem uma crista ali de osso e tem uma fibrose que, com o passar do tempo, ela cresceu, né? Levou 8 meses aí, e ela comprimiu o nervo. Então, assim, teria essa alternativa, mas eu confesso para vocês que eu não tenho apetite para entrar de novo num bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia intracraniana. E graças a Deus, aos medicamentos e aos tratamentos que eu faço hoje, a minha dor está controlada, então que continue assim, ad eterno. Ou que venha a cura e daí são outros 500, né? Porque a minha grande dúvida de entrar num centro cirúrgico, assim, qual garantia que eu tenho, por exemplo, que o meu corpo não vai formar nova fibrose, né? Então, enfim, é isso, né? Daí, em 2016,
já que eu não tinha mais nada o que fazer, ó, eu fiz a cirurgia em 2017, então a gente volta um ano, 2016, eu estava trabalhando, eu era head de compliance para qualidade de vendas numa instituição financeira britânica, pronto, quem entendeu, entendeu, né? E já que não tinha mais nada o que fazer, principalmente à noite, eu voltei para o banco da faculdade, comecei a cursar Direito na FMU, lá em São Paulo. Mas daí, 2 anos após o início da faculdade, eu tive uma crise bem séria. Eu tinha feito a cirurgia, estava bem, e os 8 meses depois começaram as dores, e elas começaram a aumentar, né, ficar cada vez mais intensas e mais frequentes. Então, eu tive que trancar para poder me recuperar e precisei repriorizar as coisas, né? Depois, em 2023, com as voltas que o mundo dá, retornei a Curitiba e consegui transferir o meu curso para cá. E desde o semestre passado, eu tô, enfim, desde o semestre passado, eu comecei a fazer o meu projeto de pesquisa para o meu TCC, que eu apresentei esse semestre, e o meu projeto de pesquisa foi sobre a ANT. E no dia 1º de dezembro desse ano, eu apresentei o meu trabalho de conclusão do curso de Direito. E eu vou compartilhar aqui com vocês alguns trechos desse meu trabalho, tá? Então, o tema do meu trabalho foi dignidade humana e doenças raras, neuralgia do trigêmeo, a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde por omissão do Estado. Então, hoje, a saúde, a gente sabe que ela é um direito constitucional, garantido, né, por políticas sociais e econômicas, mas nós temos um problema. Qual que é? A omissão estatal no fornecimento de tratamentos para doenças raras, ela cria um abismo entre a norma, aquilo que está lá na Constituição e tal, e a realidade. Então, o foco foi a neuralgia do trigêmeo, lógico, porque eu sei, conheço, né, como é que é isso, que é a condição devastadora, frequentemente invisibilizada pelas políticas públicas. Tá? Então, aqui, né, ela é tida pela literatura médica como a pior dor do mundo. Mas aqui eu abro um parênteses, que a pior dor do mundo é aquela que você está sentindo. Para uns pode ser uma unha encravada, para outros pode ser uma cólica renal, para outros pode ser uma pneumonia. A condição de dor, o que é pior, eu acho que não é competição para saber o que é pior e o que é melhor, cada um sabe da sua dor, né? Mas a neuralgia, ela é uma doença rara, porque ela atinge 65 habitantes a cada 100 mil, né? E ela causa esses episódios de dor facial lancinante, descrita como choques elétricos. Eu costumo descrever assim: alguém já bateu o cotovelo na quina? Sabe aquele choque? Imagina vários choques desse de um lado do teu rosto. Aliado a isso, junte que os teus dentes de um lado estão totalmente inflamados e precisam de tratamento de canal, e coloca uma dor de ouvido junto. Mistura tudo e a gente tem uma crise de neuralgia do trigêmeo, né? E quando a gente está com a crise, ela impacta muito na qualidade de vida. Falar, comer, sorrir, se maquiar, escovar dente, pentear cabelo. Teve uma época que eu já passei xilocaína na boca para poder conseguir escovar os dentes. Então, assim, no início, gente, é um susto muito grande. A bem verdade é essa. Porque são muitas coisas e parece que é um monte de limitação que a gente tem, né? E a neuralgia, ela tem uma alta complexidade de tratamento. Na verdade, não é só o tratamento, mas o diagnóstico. E todos os pacientes, né, com quem eu tenho contato e que têm a neuralgia, eles percorreram um longo caminho para chegar até o diagnóstico certo. Então, a gente tem leis, né, que a princípio olharia para a gente. Temos a Constituição Federal, a gente tem uma lei que instituiu
o Comitê para Assistência Terapêutica e Incorporação de Tecnologias no SUS, a gente tem uma portaria que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com Doenças Raras, mas na prática ainda tem muitas colunas. Pois é, a minha dor, ela foi piorando sim, viu, Letícia? É uma luta diária, ela foi piorando, mas, assim, graças ao apoio familiar, ao apoio de bons profissionais da saúde, eu consegui sair, ter um resgate disso e controlar a dor. Não foi uma coisa que foi feita, foram várias coisas, várias ações juntas, né? E que também, como eu falei, assim, são muitos assuntos para muitas coisas que aconteceram. Então eu vou focar nessa apresentação do meu trabalho, mais algumas coisas que a gente precisa entender sobre a conscientização da neuralgia, mas semanalmente eu vou estar fazendo vídeos e live contando como é que foi a questão do trabalho, como que foi a estabilização da minha dor, o fundo do poço, como é que foi, como que eu saí de lá, tá? Então, assim, a gente tem um arcabouço legal que a princípio nos protegeria e cuidaria da gente, mas na prática ainda tem muitas lacunas, tá? Então, a dignidade, eu tenho um pouquinho uma parte de um jurista brasileiro, Daniel Sarmento, que ele diz que a dignidade não é apenas um valor moral, mas um princípio jurídico que impõe deveres positivos ao estado mínimo existencial. Opa, voltei aqui. E o Diego Gracia, que é um médico espanhol, e o Giovanni Berlinger, que é um outro médico italiano, eles colocam que a dignidade está vinculada ao alívio do sofrimento e à ética da responsabilidade coletiva. E esse super princípio ele tem chegado até o Brasil, com a questão do mínimo existencial ali que o Dr. Daniel Sarmento ele comenta, né? E daí o nosso ministro do STF aposentado já, Luiz Roberto Barroso, ele teve uma posição bem interessante em vários processos que chegaram ao STF, que ele legitima a judicialização da saúde como mecanismo para suprir omissões estatais. Bom, daí eu fiz uma pesquisa, né? 41 participantes, 92% são mulheres, com uma idade média de 44 anos. E olha só, que coisa interessante. Desses, 12% só que são atendidos pelo SUS. 22% têm o tratamento parcialmente no SUS, 36% particular e 29% de convênio. Ou seja, 66%, quase 66% dos acometidos, né, que tem neuralgia do trigêmeo e que eu entrevistei, dependem de recursos, meios privados para tratar uma doença incapacitante. Quando a gente está em crise, a gente não consegue trabalhar. A gente não consegue, por isso que é muito importante a gente controlar ela, porque ela, controlada, regulada, a vida segue. Tá? Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque 66% precisa de recurso próprio, mas, na grande maioria, todos foram afetados com a renda, né, a partir do diagnóstico. Porque no momento de crise que se tem e tal, como que se trabalha, né? Não está escutando, Letícia? E agora? Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Melhorou? Aê, então tá bom, que bom. Então, o que eu estava falando que a respeito da 66% dependem de meios privados, mas de recursos próprios, desculpa. Mas numa crise, e principalmente quando a gente tem o diagnóstico, a gente está em crise, como trabalhar? Como ter renda? Então, todo mundo
de uma certa forma ou outra, acabou sendo impactado, né? Mas a neuralgia controlada, a vida segue, a gente trabalha, a gente é produtivo. Tá? Aqui eu tenho alguns depoimentos, né, que eu colhi na época da minha pesquisa, e o que me chamou a atenção foi esse aqui, ó. Existe vida plena com a neuralgia do trigêmeo, porém, para isso precisa de dinheiro, círculo de apoio familiar e social, impossível sem educação e conscientização, que é o que foi mencionado aqui. Como a gente falar para alguém que a gente está sentindo uma dor que não aparenta, que não mostra no rosto, né? Que ninguém vê, tipo, a gente não sangra, não incha, enfim, é complicado. Por isso a educação e a conscientização. A gente não chega para alguém que está tendo uma crise de hipoglicemia, lógico, hipoglicemia a pessoa fica suando frio e tal, mas alguém que está com uma pressão alta e que está sentindo dor na nuca e tal, a gente não vê ela sentir a dor na nuca, mas a gente sabe que hipertensão é séria e, se não controlada, a pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto. Então, por isso que a conscientização e a educação é muito importante, né? E, enfim, outra coisa, olha, gente que já fez mais de 20 procedimentos e que muitos médicos não estão preparados para atender a NT. Aqui, opa, deixa eu voltar, fiz um spoiler aqui, adiantei. Tem uma pessoa que falou o seguinte: a falta de conhecimento dos médicos do SUS é péssima. A maioria não sabe o que é neuralgia do nervo trigêmeo e nós, pacientes, ficamos à deriva, ensinando sobre a doença no momento em que procuramos pelo pronto-socorro. Cansei de dar aulas. Mas é interessante aqui que eu chamo a atenção que não é só no SUS, tá? Por convênio, eu já passei por algumas situações, e uma, inclusive, fora do Brasil, que essa foi muito interessante, porque eu estava em viagem e eu tive a crise, eu acionei o seguro viagem e tal, me mandaram para um pronto-socorro. Eu cheguei no pronto-socorro, melhor da cidade, conversei com a pessoa, né, com o médico, e ele ficou me olhando com uma cara assim, do tipo, do que você está falando? Daí eu peguei e mostrei no Google, pelo celular. Daí ele fez uma cara assim, que se lembrou, né? Entendeu, até porque eu estava falando, gente, eu devia estar falando assim, super bem, porque estava com dor, nem sei como é que eu consegui falar, né? Mas ele viu no Google que eu mostrei, e daí ele se lembrou. Mas ele se lembrou de uma forma muito que, assim, eu vi que ele continuou em dúvida. E com uma cara assim do tipo, o que eu faço? Daí eu falei para ele, olha, eu preciso de 4 ampolas de fenitoína diluída em tanto de soro, tem que fazer infusão com a bomba de infusão. Se minha dor, daí nisso eu já não estava mais falando, eu escrevi, se minha dor de 10 cair para 6, daí tem que complementar com um pouquinho de morfina para pelo menos eu voltar para o hotel e dormir, para não ter que ficar internada lá. Então, assim, não é só uma questão do SUS ou de particular. Tá? Existe, até depois desse estudo aqui, eu dou algumas propostas, eu tenho algumas propostas e que vou levar adiante também, mas o mais importante, do ponto de vista do paciente, a gente tem aí uma odisseia diagnóstica muito, muito longa, né? Gente, por exemplo, aqui já teve gente que comentou que primeiro achava que era problema de dente, o dentista quis arrancar 2 dentes. Conheço pessoas com neuralgia que já extraiu 8 dentes da boca e a dor continua lá. Né? Então, tem uma odisseia aí, tem uma frustração muito grande também. Né? E essa frustração gera sofrimento desnecessário e agravamento do quadro. E daí aqui eu já fiz o spoiler, né? Deixa eu voltar aqui. Som, tá ok? Estão ouvindo? Aqui sou eu. Essa aqui sou eu. Aqui no dia que eu fui para a UTI, acordei na UTI.
Muito vagamente. Então, assim, aqui eu no primeiro dia que eu estava na UTI, aqui a minha cirurgia, eu com os pontos, quando eu fui para o quarto, são 12 pontos aqui, e aqui o abençoado do tubérculo suprameatal, né? Que é essa ponta aqui que a princípio teria que tirar para deixar o nervo em paz. Só que daí eu tenho também, do outro lado, eu tenho uma neuralgia atípica, né? E isso, enfim, estou conseguindo controlar, mas assim, neuralgia do trigêmeo, daí depois veio uma neuralgia do glossofaríngeo, que é o outro nervo daqui, que pega a língua, então eu tenho os choques no fundo da garganta, fibromialgia, mas todos eles, graças a um apoio multidisciplinar que eu tenho hoje, eu consigo estar com as dores controladíssimas, trabalhando e produzindo. Mas, como eu falei para vocês, olha só, tem gente que tirou todos os dentes achando que era um problema de dente. Eu vou dizer para você, eu, apesar do sorriso lindo, né? Pelo menos é assim que minha mãe diz, né? Que eu tenho sorriso lindo. Eu perdi, mas por conta de medicação, por conta de uma série de coisas, 10 dentes. E um implante que eu fiz recentemente, eu precisei fazer uma cirurgia para retirar, porque eu consegui quebrar o pino dentro do tambor lá. Mas, gente, a gente passa pelos perrengues, mas regulando. E no caso da neuralgia, a gente tem uma condição dolorosa, física, mas o emocional, ele conta muito. Então, se a gente consegue regular o nosso emocional, já temos aí um bom caminho, porque a dor vai vir? Vai. Ela pode vir? Pode, mas a gente consegue superar, consegue seguir adiante, a gente não paralisa, tá? Então é muito importante essa questão da regulação emocional. Então, e hoje eu me mantenho controlada com medicação, eu faço bloqueios locais da neuralgia de tempos em tempos, vai para 6 meses, meu último bloqueio, ainda bem, e faço terapias integrativas, então acupuntura, meditação, laser terapia, essa parte das terapias integrativas, elas ajudam nessa parte da regulação emocional, que se ficou nervosa, ficou estressada, perdeu a paciência, gente, a conta vem pra gente, e ela vem mais forte. E qualquer estresse, mesmo estresse bom, eu tomo, por exemplo, esse final de ano, esse final de semana, até de quarta-feira até ontem, eu estava com concertos e tal da prefeitura aqui, que nas horas vagas eu canto, né? E então é muita agitação, ensaio, e é aquela tensão de estar no palco e cantar e tal, e ficar em pé. E ontem, quando a Tati me ligou, né, a primeira coisa, assim, respira, porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, respira, regular. Hoje eu senti uma coceirinha e um formigamento aqui. Se fosse antigamente, e isso é totalmente gerenciável. Se fosse em outros tempos, eu já estava no hospital. Então, por isso que é muito importante a regulação emocional, tá? Daí, bom, aqui temos a resposta do judiciário, eu vou adiantar um pouco mais, porque a gente já está com 46 minutos aqui, eu falo mais que o homem da cobra, né? Então, o judiciário ele tem reconhecido a obrigatoriedade do Estado em fornecer tratamentos, medicamentos e cirurgias, com aquele fundamento lá da dignidade humana como super princípio e que o alívio do sofrimento ele faz parte da dignidade humana, né? E com o mínimo existencial, que é a teoria do Dr. Daniel Sarmento. E a judicialização, ela não é um privilégio, mas é uma correção das injustiças sistêmicas. Mas uma coisa que eu notei
dos processos que eu pesquisei, de acórdãos em tribunais superiores, é que sempre que tem uma decisão favorável, seja para cirurgia, seja para fornecimento de medicamentos, a neuralgia ela é um diagnóstico secundária. Ela geralmente a pessoa tem a neuralgia, mas tem um tumor cerebral. A pessoa tem a neuralgia, mas tem esclerose múltipla, por exemplo. Que um dos sintomas da esclerose é a própria neuralgia, porque a proteção do nervo fica muito fininha e qualquer veia que bate ali dá o choque. Ou a pessoa que ela já tem muitas comorbidades, como diabetes, hipertensão e mais outras coisas, lúpus eritematoso e neuralgia do trigêmeo. Nesses casos, elas têm garantido êxito. São poucos os casos de pessoas que entram na justiça com processos para pedir tratamento, né, fornecimento de medicação e cirurgias só pela neuralgia do trigêmeo. Bom, isto posto, qual foi a minha conclusão e a minha proposta, né, do TCC? Então, que, de fato, existe uma omissão estatal que configura uma grave violação na dignidade humana. Não é apenas ineficiência administrativa, é negação de direitos. Então, qual é a proposta? A capacitação, treinamento urgente de profissionais do SUS para o diagnóstico, né? E protocolos, criação de protocolos clínicos claros e padronizados para a NT. Eu sei que tem médicos que estão nos assistindo aqui, e assim, existe um protocolo clínico claro para quem entra, por exemplo, numa emergência com uma crise de neuralgia do trigêmeo? Eu desconheço. Geralmente, o que o médico vai fazer? Vai prescrever uma dipirona. Se você não está com uma cartinha ali do seu neurologista indicando o que tem que fazer, a gente tá no paieiro. A verdade é essa. E a questão de acessos, ampliação do acesso a centros especializados e tecnologias cirúrgicas. E daí, a parte que me toca agora, nesse momento, né? A ampliação do acesso à informação, que é isso que eu estou fazendo nesse momento, dizendo nós temos o direito de procurar também a justiça para conseguir medicação, conseguir cirurgia, tratamento, né? E explicando também como, do ponto de vista de uma paciente que está com as dores controladas e que trabalha e que produz, como que você também, se eu conseguir dar um pouquinho de alento e de apoio para vocês, já está valendo para mim, né? E espero que para vocês também. Então, ampliação do acesso à informação e à justiça para os acometidos de NT, né? A gente não pode desistir, é isso mesmo, Maria. Então, aqui foi a minha apresentação. E na banca, né, o meu professor orientador, ele é um desembargador daqui do TJ, e ele me orientou assim, Ju, seu trabalho escrito, isso aqui só foi a apresentação, né, e tal, o trabalho eu tenho que publicar ele como artigo, né, inclusive para seguir como consulta para os TJs e tal. A gente tem que fazer a conscientização. Isso mesmo, Letícia. É a conscientização que vai, né, abrir caminhos. Então, até como a gente está falando de conscientização, olha só, eu vou mostrar aqui mais um recadinho, mais um vídeo da Tati. De pesquisas. Eu falo sempre, a nossa situação vai mudar, a nossa realidade no Brasil vai mudar com a conscientização da doença. Hoje em dia, não é que assim, as pessoas não sabem, porque isso é uma verdade, gente, eu falo sempre, a Ju sabe, eu já falei isso para ela inúmeras vezes, a conscientização tem que começar por nós, pacientes com neuralgia trigêmea.
Porque é impressionante, gente, mas as pessoas não sabem o que é, não sabem sequer falar o nome da doença, não sabem o que é realidade, o que é ficção, o que é verdade, o que é mito. Então, é uma coisa assim muito impressionante. Então, a conscientização é uma coisa extremamente necessária, premente, é uma coisa assim impressionante. Impressionante. Então, a gente vive uma realidade onde pacientes não sabem o que tem, médicos não sabem o que é, não sabem, por não saber o que é, não sabem tratar, às vezes sequer prescrever uma medicação correta, né? Perdoa o fundo aí, mas é o homeotédio. E então é assim, a gente precisa conscientizar. Então, gente, conscientização foi o que a Tati falou, o que a Letícia escreveu e o que eu falo. A gente precisa disseminar esse conhecimento, conscientizar. Hoje, algumas enfermidades as pessoas respeitam e sabem melhor como lidar por conta de conscientização e educação, né? Tanto diabetes, hipertensão, câncer de mama, o câncer de próstata, né? Hoje existe, até aqui eu tô aqui, né? Isso aqui do câncer de mama. Então, assim, a conscientização ela tem que existir e ela começa por nós. Então, no que depender de mim, estarei sempre falando a respeito da neuralgia, de como mudar, né? Mudar a nossa realidade, não em relação à dor, mas como a gente enfrenta, como a gente vive, tá? Então, assim, eu vou aqui pegar mais um vídeo da Tati, E tá? assim, Tati, o que você falaria para alguém que está recebendo Sim. diagnóstico hoje? Eu não vou falar para você assim, bem-vindo ao clube, porque é um clube que ninguém gostaria de ser frequentador, né? Ou associado. Mas o que eu falo para você assim, de todo o meu coração, lute. A sua vida não acabou. Não é o fim do mundo. É sofrido. Dor. Muito, e a doença é ingrata sim, tá? Lute. Dá para viver. A gente passa a viver um novo normal. A partir do diagnóstico, vivemos um novo normal. Muita coisa vai mudar sem a menor sombra de dúvida. Eu trabalhava na Disney nos Estados Unidos, lá em Orlando, no Magic Kingdom. Com um diagnóstico desse, gente, a gente não consegue mais, por exemplo, operar uma montanha-russa, trabalhar com 100 mil pessoas por dia. Nunca parei. O tempo que não dava para trabalhar para alguém, para uma empresa, eu trabalhei por conta. Mas eu nunca parei, nunca me vitimizei, nunca me achei uma coitada. Não. Porque a doença não tem cura, gente. O fato de eu estar 15 meses sem dor não significa que eu estou curada, porque não se cura uma coisa que não tem cura. Eu estou em remissão. Então é aquilo. Vivam. Só não parem, gente. As pessoas têm... Ai, não posso trabalhar, não tenho condição, não dá para fazer... Não caiam nessa história. Não dá para trabalhar para uma empresa, uma loja, sei lá o que vocês fazem. Trabalhe por conta. Eu fiz tudo o que vocês imaginam e mais um pouco, por conta. Por conta. Fiz coisas que eu nunca tinha feito, mas eu fiz. Eu fiz e eu não me arrependo. A pior coisa é ficar parado. Lembrem-se, nós não somos coitados, somos lutadores. E lembrem-se, quem luta sofre, mas quem sofre vence. É isso. Quem luta, né? Quem luta sofre, mas quem sofre vence também. Porque não dá, gente. Uma coisa é certa: se a gente não lutar, a gente já sabe que a gente perdeu. Né? E se a gente se acomodar, essa doença engole a gente. Então, é por isso que é muito importante a regulação emocional, tratamento, medicação, acompanhamento, ter todo uma rede de apoio, né? Inclusive com outros trocas, que a gente não está só, tá bom? E assim, como eu falei, olha lá, estamos com 56 minutos já de live e eu reservei só uma hora, né? Mas a gente vai falar
mais vezes, eu vou fazer mais vídeos específicos com alguns temas específicos, né? Como eu falei, trabalho, como que é a questão do trabalho, para quem tem neuralgia do trigêmeo, no meu caso, como foi, como está sendo, a questão de hobbies, exercícios físicos, hobbies, por exemplo, eu tenho a música, é o meu hobby levado a sério, né? Que cantei nas comemorações da prefeitura aqui de Curitiba, canto no coral do Teatro Guaíra, ainda bem, não temos uma agenda muito pesada no ano, diferente da orquestra, mas eu sempre tenho todo um ritual de preparação, assim como eu tive também para estar aqui hoje com vocês, estar muito centrada, estar muito consciente de si é fundamental também para a gente seguir adiante, tá? E vou falar também sobre os tratamentos, um vídeo específico sobre tratamentos que eu faço, que eu já fiz, né? O fundo do poço, como foi chegar no fundo do poço, descobri que tinha mais uns 3 sótãos, porões, e sair de tudo isso, né? E para que vocês também se inspirem e saibam que a nossa vida ela não acaba com o diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. E nós temos muitas coisas para viver. E nós vamos viver todas elas, tá? A gente vai ainda realizar, a gente já realiza muitas coisas boas e vamos realizar mais ainda, né? Com todo o apoio, com toda a ajuda, tanto da nossa família, de amigos, de médicos, principalmente com a bênção de Deus do Criador também, né? Porque tem coisas, gente, que, assim, dentro da minha caminhada, que eu não posso dizer que não teve a mão de Deus ali sustentando, tá? Então, assim, na terceira semana, a gente já está se encaminhando para o final dessa live, mas na terceira semana de janeiro, eu e a Tati, a gente vai estar junto, assim, agora as duas ao vivo, né? Para ter mais uma conversa com vocês. Eu vou colocar uma mensagem da Tati e daí vou abrir para perguntas, tá bom? Olha lá. Opa! De todos nós, todos, sem exceção. Nós somos os primeiros, é nossa obrigação. Nós temos que falar sobre a doença, nós temos que conscientizar as pessoas. Agora, em janeiro, vamos estar junto, eu, a Ju e todos vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Então é isso, gente. Vamos ver aqui. Alguém tem... Poxa vida, obrigada, Dai Bialski, obrigada, mãe, que está ali. Obrigada a todos que estão aqui, mas espaço aberto para perguntas. Antes aqui, eu vou exibir aqui um comentário que a Maria Aparecida fez, né? O problema também é as comorbidades que vêm junto com a doença. Verdade. Ansiedade, irritabilidade, sonolência por conta de medicação. São situações, gente, que no início choca e às vezes até paralisa a gente um pouco. Mas quando a gente começa a tomar consciência de que esse é o novo normal, a medicação está me dando muito sono, vamos conversar com o médico. Doutor, o que dá para fazer? Por quê? Uma coisa muito importante, que na neuralgia do trigêmeo, a medicação que funciona, nós temos uma medicação referência, e que, por exemplo, essa, para mim, ela já não adianta, porque eu teria que tomar uma dose muito grande e a toxicidade dela me prejudicaria muito. Então, eu tenho um conjunto de outras medicações. E garanto para vocês que tem medicamentos que eu tomo e dosagens que eu tomo que para o outro não faz efeito.
e ele tem que tomar uma outra. Então, não é, por exemplo, alguém que tenha diabetes. Se é diabetes tipo 1, toma insulina. Se é diabetes tipo 2, toma metformina ou forxiga, ou já tem um protocolo, uma prescrição já de antemão, né? A neuralgia, como cada organismo tem um jeito, inclusive as causas da neuralgia, elas são diferentes. No meu caso, como eu mostrei ali, eu tenho um osso que pressiona, eu tenho uma outra questão também do lado esquerdo, do lado direito, mas tem gente, por exemplo, tem pessoas que eu já tive contato que elas tiveram a neuralgia e depois virou para neuropatia por conta de um tumor no rosto que pressionava o nervo. Ela fez a cirurgia para retirada do tumor, as crises pararam. Ela continuou com formigamento e tal, e foi. Né? A Letícia ali comentou também uma comorbidade, a depressão. Eu tenho. Eu faço tratamento para depressão, tomo medicação, fiz terapia, faço terapia. Agora já estou com alta melhorada a respeito disso, mas é uma coisa, porque se a gente olha só com a lente do que eu não posso fazer, fica difícil, fica bem difícil. E se a gente olha só com, puxa, eu gostaria de fazer tal coisa e eu não consigo. Eu, por exemplo, parei de tocar violoncelo. Por quê? Porque a posição dos dedos ali, a minha fibromialgia não dava conta. Eu fico triste? Às vezes eu fico, sim. Mas, gente, eu posso tocar violão ainda, eu posso cantar, eu posso estudar, eu estou viva. Então, assim, a gente tem que mudar. A neuralgia do trigêmeo, as comorbidades que vêm, a gente, primeiro, não guarda para si só, tá? Porque é um fardo e é um fardo grande para carregar. Então, divida esse fardo. E eu confesso para vocês que eu falhei durante tempos com isso. Que eu achava assim, a dor é minha, e eu não quero incomodar ninguém, eu não quero falar que eu não vou, que eu estou passando mal, daí a gente faz a linha do palco, dizendo que está tudo bem, mas, de repente, a gente some porque a gente fica na cama chorando e tal, mas não fala para ninguém que está assim. E a coisa só agrava. Então, assim, não guarde para você. Divida com quem entende. Mas minha família não me apoia. Gente, tem grupo de apoio, tenho meu perfil no Instagram, @eu tenho neuralgia do trigêmeo, vou escrever aqui, ó. Aqui eu tenho NT, tá? Esse é o meu, no Instagram. Tem o meu canal aqui, me chama para uma conversa, se você não tem ninguém que possa te ajudar, que você se sinta sozinho, tamo junto, tá? Literalmente, é isso mesmo, nós estamos juntos, ninguém tá sozinho. Tem a Tati também, eu sei que ela não se nega a ajudar. Aliás, é bem interessante, porque ela falou que foi por conta do meu vídeo que ela começou as coisas. Mas eu estava num dia tão assim, quando eu fiz o vídeo, fiz o texto e fiz o vídeo, eu tinha visto uma entrevista dela no Fantástico. Olha só como é que são as coisas, né? Ai, Amanda, eu sou incrível? Não, eu sou crível, eu sou de verdade, não sou incrível. Incrível é que não dá para acreditar, né? Obrigada, minha querida, pelo carinho. Obrigada mesmo, tá? Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Me conte, ó, vou parar, vou ocultar aqui o que a Maria Aparecida perguntou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui no que foi, deixa eu ver. Isso aqui,
que o pior é os outros que não estão sentindo nada, acham que não é nada demais. Isso é contar com o julgamento dos outros, do tipo, não, pensamento positivo só. Mas, gente, pensamento positivo, regulação da emoção é importante, mas sem medicação e sem tratamento não dá. Então, a gente precisa alinhar. Existe um tratamento físico, existe um tratamento psicológico, né? E existe também a questão espiritual, né? E eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando da espiritualidade, né? Para vocês, só a título de curiosidade, até a Letícia, a doutora Letícia, minha prima, pediatra, ela compartilhou um artigo que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala a respeito da espiritualidade e na melhora, né? E, de novo, não é uma questão de religião. É uma questão de você manter o seu espírito nutrido, conectado com aquilo que você acha que você tem, com o bem, né? Eu gosto muito de escutar músicas também, isso eleva, isso me expande o meu espírito, eu sinto isso, minha alma, ela se enche. Então, gente, ela, aqui, a Joana, ela faz ela, assim, é uma doença solitária. Ela porque geralmente existe o julgamento do outro de não ter empatia e de não ver o que a gente está sentindo, né? Então, por isso que eu falo, aproxime-se de pessoas que entendam, e que, se não entende, mas pelo menos tem empatia com você, te respeite. Não vai falar assim, isso é falta de Deus, isso é falta de não sei o quê. Conheço uma receita caseira, porque fulano tinha e se curou. Gente, eu sei que isso a gente fica furioso, indócil, e o pior, a gente fica bravo. Sabe o que acontece? A crise vem. Então, procura sempre estar com pessoas e compartilhar a tua jornada com pessoas que possam te entender, tá? Minha amiga Amanda, olha só, ela sempre estará aqui. Que bom, minha flor, que bom. Assim, gente, a Amanda falou também que é uma somatória. É uma somatória, tanto para o bem quanto para o caos, tá? Então, a gente somar apoio familiar, e é familiar / amigos, pessoas que te entendam, é a somatória disso, com a fé também, com a espiritualidade, com estar se nutrindo de bons desejos, de boas vibrações, medicação, não bobear com a medicação. Não, mas eu vou rezar e vou ser curada. Calma, e vou largar a medicação. A medicação está aí, foi também porque houve inteligência, houve descobrimento dos médicos, da indústria farmacêutica, para nos tirar. Gente, se não fosse indústria farmacêutica, eu não estava aqui mais. A verdade é essa. Mas Juliana, você tem falta de fé? Não. Né? Mas você não se conecta com Deus? Conecto. Mas eu tenho que fazer a minha parte também. E ele atua naquilo que a gente não consegue mais, né? E se ele nos deu uma consciência, nos deu tantas habilidades, tantas faculdades mentais, a gente tem que usar isso. Esses dias me perguntaram, com tudo que você sofre ou sofreu, como é que você consegue sorrir? É simples, gente. A gente tem músculo, a gente tem nervo e a gente tem vontade. Pronto. Sorri. Em crise é meio complicado, mas enquanto a gente não está com crise, a gente tem que viver e aproveitar o máximo dessa vida, tá? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário?
Gente, ó, 1h11. Passei 11 minutinhos. Eu agradeço muito vocês, a todos que chegaram até aqui, muito, 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 muito obrigada. A neuralgia do trigêmeo, ela muda muita coisa, mas ela não define quem nós somos. Não é a doença solitária, não é a dor que nos define. Nós somos muito mais, nós somos além disso. Eu não sou a neuralgia do trigêmeo, do glossofaríngeo e da fibromialgia. Tá? Nós somos mais. Então, se essa conversa ajudou você, de alguma forma, seja com esclarecimento, seja não se sentir tão só, eu já fico feliz porque eu estou cumprindo o meu propósito. Então, gente, minha mensagem final é: vamos lutar, foi o que a Tati falou também, vamos lutar, erguer a cabeça, seguir em frente e não estamos sozinhos, tá bom? Ó, beijão para vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo nessa noite, e como eu comentei, lá no perfil do Instagram, @eutenhoNT, e no meu canal aqui, eu vou estar publicando vídeos explicando um pouco mais, né? Porque resumir 9 anos em 1h13 é impossível. Mas eu vou esclarecendo aos poucos tudo, como é que foi, o que passou, como é que é trabalhar e tudo. Tá bom, gente? Olha, beijão, excelente noite. E assim, boas festas, para quem comemora o Natal, que o espírito do Natal, enfim, que a união esteja com todos. Para quem não comemora, também que só coisas boas também, que a união esteja presente conosco. E um excelente final de ano, e que 2026 seja repleto de grandes realizações, de bênçãos e alegrias, tá bom? Beijoca! Até, tchau, tchau!